Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. De encontrar no capítulo 26. Livro de Gênesis, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 12. Diz assim a palavra de Deus. Verso 12 de Gênesis 26. Isaque formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a aumentar, até que ele ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá, acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados do tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale, descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou Sitna. Isaque mudou dali, cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa deste. Deu-lhe então o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus do teu pai Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os teus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Isaque construiu neste lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Nós poderíamos, neste ano de 2020, cancelarmos este culto de ação de graças. Afinal, foi um ano difícil, foi um ano de pandemia, um ano que a nossa geração, a maioria de nós, nunca experimentou. A pandemia que virou o mundo de cabeça para baixo. Planos, metas, das mais simples às mais sofisticadas, planos de grandes empresas, planos de famílias, metas pessoais, foram completamente perdidos ou perdidas neste ano. Estados Unidos e Brasil lideram o número de mortes pela pandemia. O mundo aguarda uma vacina, aguarda uma retomada da economia, muito desemprego, muita falta de alimento em várias partes do mundo. Diante desse quadro, irmãos, nós temos percebido a humanidade dividida em 3 grandes grupos de pessoas. Tem o grupo daqueles que sucumbiram, aqueles que foram completamente engolidos por tudo que está aí. Temos o grupo daqueles que estagnaram,
pararam no tempo, não sabem que direção tomar. E temos um terceiro grupo daqueles que procuraram e estão crescendo através dessa dificuldade. E a pergunta então é: há motivos para nós este ano levantarmos um altar como Isaac levantou naqueles seus dias? Temos alguma razão para fazer isso? Levantar um altar? Se inspirar em Isaac? Meus irmãos, vamos ver algumas situações na vida de Isaac. Depois voltamos a essa questão do altar que ele construiu. Meus irmãos, Isaac poderia, primeiro ponto, Isaac poderia ter um trauma muito grande com essa questão de altar. Os irmãos sabem por quê? Um grande trauma. Em Gênesis 22, seu pai Abraão o amarrou e colocou sobre um altar para sacrificá-lo, pegou do punhal para matá-lo. Olha que situação. O abalo emocional que ocorreu não só na vida daquele pai Abraão, mas também daquele filho Isaac, com aquela ordem de Deus para que ele fosse crucificado ou sacrificado. Meus irmãos, Deus pôs à prova a Abraão para que Abraão passasse a se conhecer melhor. Entendem a ideia? Para que Abraão tivesse a sua fé alicerçada mais e mais. Deus já conhecia o coração de Abraão, mas Deus queria que Abraão se conhecesse mais. Como servo de Deus, na presença de Deus. E ao participar desse momento, dessa situação ali, Isaac com certeza foi atingido em cheio por aquela experiência, por aquele momento. E também, com certeza, cresceu, aprendeu também. E voltamos àquela palavra que eu mencionei alguns domingos atrás. Resiliência. O que significa essa palavra? Resiliência na vida de Isaac é saber lidar com os obstáculos, com as adversidades da vida. Poucas pessoas sabem lidar com as adversidades da vida. Poucas pessoas conseguem se livrar de traumas na vida. Poucas pessoas sabem superar os obstáculos que a vida coloca na sua frente. Poucas pessoas. Então, olhando aqui para o texto, meus irmãos, o primeiro ponto que eu vi é esse: Isaac teria todas as condições para não suportar essa questão de levantar altar. Porque a sua experiência com o altar foi algo difícil. Não só na vida do seu pai, mas na sua vida também. Depois, irmãos, o segundo detalhe que eu observo na vida de Isaac é que aconteceu uma grande fome na terra naqueles dias. Em Gênesis capítulo 12, também nos dias do seu pai Abraão, houve uma grande fome na terra, e Abraão migrou para o Egito. Agora, nos dias de Isaac também, olha aí o versículo 1 do capítulo 26, que acabamos de ler: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque, que era o rei dos
filisteus, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Fome de novo, fome outra vez. Mesma experiência do pai, agora se repete na vida do filho. E o plano de Isaac era ir para o Egito também. Mas Deus diz claramente para ele: não, fique em Gerar. Há fome na terra, mas fique em Gerar. Não vá para o Egito. E assim Isaac fez, obedeceu. O Deus que abençoava no Egito, podia abençoar em Gerar. O Deus que abençoa no Brasil é o mesmo Deus que abençoa nos Estados Unidos, independente das circunstâncias, porque Ele tem o controle de toda e qualquer situação, meus irmãos. Como nós precisamos aprender isto nas nossas vidas? Alguns pensam em mudar de estado, alguns pensam em mudar de país, alguns pensam em mudar de trabalho, pensam em mudar de cidade. Se você é fiel ao Senhor, se você tem o seu coração nas mãos de Deus, Ele vai abençoar você em qualquer situação. Fome na terra. E vai Isaac, como seu pai, à procura de uma estabilidade melhor, de uma situação melhor para a sua família. E Deus diz para ele: fica aqui. Há fome na terra, mas fica aqui. Eu vou te abençoar aqui. Não vá para o Egito. Eu não posso deixar de passar agora, irmãos, porque está muito forte no meu coração isso a semana toda, desde domingo passado. Eu não comecei a pensar no que compartilhar com os irmãos hoje. Quando falamos de fome, fome nos tempos de Abraão, fome nos tempos de Jacó, que teve que mandar os filhos para o Egito comprar comida nas mãos do outro filho, José. Agora aqui na situação na vida de Isaac, fome de novo. E hoje as nossas mesas estarão fartas. E queria que os irmãos soubessem que cada americano joga fora meio quilo de comida por dia. Cada brasileiro joga fora 40 quilos de comida por ano. Nós não sabemos o que é passar fome. Nós não sabemos o que é passar fome. Os exageros da nossa mesa nesses dias. Que Deus tenha misericórdia de nós e que essa comida jogada fora hoje não venha fazer falta para os nossos netos, para os nossos bisnetos, nossas próximas gerações. Deus tenha misericórdia de nós. Depois de pensar com os irmãos sobre isso, que Isaac tinha trauma de altar, que Isaac está vivendo tempos de fome na sua terra e precisa ir para Gerar. Terceiro detalhe que eu vejo aqui na história de Isaac é que ele perde os poços de água. E água naqueles tempos, olha, a fome, agora perde os poços de água para aquele povo, aqueles inimigos. 26:19, os servos de Isaac cavaram no vale e descobriram água, mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, dizendo: a água é nossa. Poços eram essenciais para a sobrevivência. E como Isaac não parava de prosperar, os pastores de Gerar iniciam então uma perseguição contra ele, entulhando, colocando terra nos poços que Abraão havia aberto e que Isaac agora poderia aproveitar. Uma situação terrível, uma situação de pressão. Os irmãos imaginem com os rebanhos, com a família,
e inimigos jogando terra, tampando os poços que eram sinal de vida, que davam vida, e eles não desistem, continuam cavando poços para a sobrevivência, mesmo com aquela pressão toda, mesmo com aquela dificuldade toda. Aí diz o versículo 25, que nós lemos já: Isaac construiu nesse lugar um altar, invocou o nome do Senhor, ali armou acampamento, e o quê? E os seus servos cavaram outro poço. Que pressão! Os irmãos percebem como tudo é contra Isaac? Trauma de altar, que ele poderia ter, mas não tinha. Não tinha. Superou isso. Fome nos seus dias, e ele precisa mudar para um outro lugar, para uma outra terra. Fome. Perseguição. Perseguido. Como é que um homem nessas circunstâncias levanta um altar de agradecimento? Como é que ele tem condições? E então eu gostaria de dizer aos irmãos o nome do altar que Isaac construiu. O nome do altar é superação. O altar da superação. Vamos construir um altar aqui, ele disse, para seus servos, para sua família, como sinal de superação, como Deus nos abençoou. Deus me abençoou emocionalmente, eu não fiquei com nenhum trauma daquela experiência com meu pai, Abraão. A fome passou, Deus nos sustentou no meio da fome, Isaac ficou riquíssimo, aumentou os rebanhos, aumentou a sua riqueza, diz o texto. Os inimigos não conseguiram nos derrotar, mesmo fechando os nossos poços de água. Vamos levantar um altar, e o nome desse altar será altar da superação. Superamos, vencemos, conseguimos. Construiu uma tenda, levantou um altar para adoração, cavaram um poço, e a vida segue, e a bênção de Deus continua sobre Isaac e sobre sua casa. Bem como nos nossos dias. Se temos um altar para levantar neste dia, irmãos, ou ao final de 2020, é esse. Até aqui chegamos, superamos tantos obstáculos. Então nós podemos levantar um altar da superação. Não que tenhamos forças em nós mesmos, não que sejamos inteligentes, sejamos autossuficientes, não. É porque a graça de Deus esteve sobre a vida de Isaac e está sobre a nossa vida também. Tudo ao contrário, mas ele consegue superar, ouvindo a voz de Deus. Deus direcionando a sua vida no meio daquele problema, daqueles problemas todos. Vamos levantar um altar, marcar as bênçãos recebidas. Esse é o sentido de um altar, para marcar as bênçãos recebidas e também para registrar a nossa gratidão a Deus. Todos nós possamos levantar um altar de gratidão no nosso coração, e seria este ano o nome do altar, altar da superação, como foi o altar levantado por Isaac, naqueles dias que eram difíceis para ele, mas que o Senhor o fez prosperar. Que Deus os abençoe, irmãos. Amém? Vamos baixar nossa cabeça então, e vamos continuar agradecendo, continuar na presença do nosso Deus, pedindo que Ele nos dê forças, que Ele nos ajude a superar toda e qualquer situação.
Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, diz o apóstolo Paulo. Nada pode nos separar do amor de Cristo, diz a palavra de Deus. E assim vamos. E assim andamos, por fé, não por vista. E assim prosseguimos. Ó Deus, muito obrigado por aqui estarmos. Muito obrigado, ó Deus, pelas tuas misericórdias. Muito obrigado, ó Pai, porque a tua boa mão tem nos conduzido, tem nos ajudado, tem nos sustentado. Muito obrigado, Pai. Temos superado tantas as situações. Não, Senhor Deus, por nossos méritos, não porque merecemos, ó Deus, mas pela tua bondosa mão nos acompanhando. Recebe a nossa gratidão por isso, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém, Pai.